Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora André Santos, de Literatura. Bom, conforme o combinado, no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos estudar o capítulo 19, que vai falar sobre as neovanguardas. Exatamente, né? Bom, as artes da segunda metade do século XX, pessoal, se caracterizaram principalmente como campos de explorações e experimentações múltiplas. Essa agitação natural e o intenso ímpeto criativo irradiaram-se a partir das novas tecnologias da sociedade de massas, como, por exemplo, a televisão e o rádio, de modo a modificar radicalmente não apenas as crenças e os valores estéticos do período, mas o próprio estilo de vida da sociedade ocidental. Então, nesse contexto de renovação cultural, ocorreu a reiteração de conceitos caros às vanguardas europeias do começo do século XX, como, por exemplo, a contestação dos padrões artísticos vigentes. Assim, as correntes estéticas surgidas no período, denominadas neovanguardas, criaram diálogos também com suas precursoras, que são elas o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo também. Entre as neovanguardas mais influentes, é possível destacar a pop art e a arte conceitual, em ascensão durante os anos de 1960 nos Estados Unidos. Já no Brasil, entre os movimentos de ruptura, com maior poder de afirmação no período, encontramos, por exemplo, o tropicalismo e o cinema novo. Ok? Bem, falando ainda sobre neovanguardas, nós temos aqui a parte de experimentação, mistura e transposição. Bom, pessoal, a arte neovanguardista, ela buscava ampliar a relação das artes com a prática social. Então, em decorrência disso, os artistas transpõem repertórios culturais e objetos de arte também, proveito estético para o cotidiano. Então, nessa perspectiva, ainda que haja recuperação de códigos e técnicas das vanguardas europeias, há, por parte do neovanguardismo, uma crítica à absorção da arte pelos interesses do mercado cultural, passando a ser vistos como objetos de luxo, de valor milionário, vamos dizer assim. Bem, desse modo, os artistas e as obras neovanguardistas, a partir dos anos de 1950, questionaram a mercantilização da arte. Então, nesse processo acelerado de transformações, a sociedade moderna industrial dava primazia à imagem como representação de si. Surgiram propagandas em profusão e o cinema hollywoodiano se expandia em direção às regiões mais isoladas do mundo, exportando o American Way of Life, estilo de vida americano, American Way of Life, baseado então em um consumo massivo de novos bens. Assim, nesse contexto, passaram a ser utilizados no campo das artes as estruturas e os mecanismos aplicados nas linguagens, nas linguagens publicitárias, jornalísticas e cinematográficas também, os quais são eminentemente visuais. Então, as ideias de hibridismo e de intermedialidade são empregadas na busca pelo redirecionamento do olhar. Como consequência, abre-se no campo estético uma rede de comunicabilidades entre as artes. São realizadas investigações acerca das fronteiras entre cada gênero e linguagem artísticas,
visando então explorar suas relações. Por conseguinte, é negada essa noção de arte pura, visto que as produções se valiam da mistura de elementos de diversas linguagens, não é isso? Ok? Bom, falando sobre neovanguardas, continuando falando sobre esse tema, né? Vamos continuar falando sobre esse tema. Eu quero mostrar agora as tendências estrangeiras, né, que impactaram o campo brasileiro da artes. Então vamos começar falando da pop art, né? Vamos falar da pop art, ok? Bem, a pop art, pessoal, ou melhor dizendo, né, a arte pop, foi um movimento artístico que se expandiu na primeira metade da década de 1960 nos Estados Unidos. E teve como principal característica o uso de imagens da escultura de massas, né, como por exemplo, logomarcas, letreiros, né, historinhas em quadrinhos, cartazes, personalidades públicas de importância, entre outros, né? Tais ícones gráficos, né, foram transpostos com o mínimo de intervenção possível, tá, a museus e galerias. Então, em decorrência disso, as imagens esvaziavam-se de seu propósito comunicativo original e passavam a ser relidas pelo fato de ocuparem um espaço destinado anteriormente à arte pura. Então, tal atitude, no entanto, revela uma postura de constatação de que a arte, a partir daquele momento, não poderia resistir à indústria cultural e às novas formas, né, de expressão nascidas. Então, nesse sentido, né, a pop art representa, vamos dizer assim, a denúncia de que a imagem publicitária subjugou, né, as demais formas de expressão. Então, ao reproduzir em série produtos industrializados e artigos da cultura de massa, os artistas do movimento expõem a adoração ao consumo amplamente disseminada, né, na sociedade moderna, provocando então estranheza e desestabilização, ok? Então vocês podem observar aqui, né, nós temos a figura aqui, a foto, né, dessa artista Marilyn Monroe, ok? Bom, vamos continuar falando ainda, tem outra imagem aqui, né, essa imagem que vocês estão observando aqui, né, ela dizendo I don't care, né? Então aqui nós temos um exemplo, né, uma pintura a óleo e acrílico, é uma tela, né, essa tela está no Museu da Arte Moderna em Nova York, né, falando I don't care, I'd rather sink than call bread for help. Então um exemplo aqui, né, da arte pop, né, ou pop art, não é isso? Então, nós temos aqui mais uma tela como exemplo, não é isso? E aqui nós temos também, né, mais um exemplo, tá? Mas só que agora nós vamos falar da arte conceitual e não da arte pop. Aqui é um exemplo de arte conceitual, tá, pessoal? Projeto Coca-Cola de 1970, de Cildo Meirelles, desse artista Cildo Meirelles, tá? Vocês podem perceber aqui, né, que nós temos uma obra, né, uma obra maravilhosa, tá? Como conceito de arte, vamos dizer assim. E a arte conceitual, por sua vez, ela foi um movimento difundido na Europa e nos Estados Unidos, né, que primava pelo valor teórico da obra de arte, ou seja, pela representação de ideias, pela elaboração de conceitos em detrimento
de aspectos visuais e imagéticos. Com isso, resgatava-se, né, em certa medida, né, a ideia de autonomia de sentidos das obras de artes. No entanto, rejeitava-se a forma como critério preponderante para a avaliação das obras de arte, questionando-se os limites da forma e também da linguagem, né? Então, desse modo, o legado de aprimoramento técnico da história da arte é posto de lado em favor de uma crítica enfática à tradição e ao formalismo. Então, a característica comum, né, a toda obra chamada de conceitual, portanto, não é o objeto em si, tá? Tampouco importam as suas características plásticas, mas sim a discussão conceitual, né? O problema de reflexão proposto pela obra aqui, né? Então, vocês podem observar aqui, né, essa instalação. Essa obra aqui denomina-se como instalação. É um tipo de obra de arte, pessoal, que consiste em uma construção envolvendo diferentes materiais e que se espalha pelo espaço, né? Então, vamos prosseguir aqui. Tem outro exemplo aqui de obra conceitual. Olha aqui, ó, né? Vocês podem observar no livro aí, né, de literatura. Então, vocês podem observar aqui que a obra é composta por uma cadeira de madeira, né? Uma fotografia da mesma cadeira e a definição do termo cadeira. Então, a transcrição dessa definição no dicionário e a cadeira de madeira, usada aqui pelo artista, foram retirados de seu contexto usual, deixando de lado, né, a sua função utilitária e ganhando um novo significado nesse conjunto e nesse contexto, né? Então, a fotografia, que é da cadeira que compõe a instalação, por sua vez, levanta questionamentos, né, a respeito do que é a representação, onde esta começa e onde acaba. Então, isso é reforçado aqui pela fotocópia da definição da palavra cadeira, apresentando uma outra forma, desta vez linguística, né, de representar o objeto e fazendo com que se reflita, né, sobre as várias possibilidades existentes de representação e expressão de algo, né, como vocês podem observar aqui. Ok? Bom, vamos falar aqui sobre cinema novo. Exatamente, o teatro e também o cinema novo, tá, pessoal? Então, a percepção por parte dos intelectuais e artistas deste período, né, da precariedade da vida de grande parte da população brasileira, ocasionou movimentos, né, como o Cinema Novo e a criação do Centro Popular de Cultura, a CPC, mantido pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Então, ambas ações interessadas em difundir e consolidar uma forma de arte surgida das camadas desprivilegiadas da população e de cunho revolucionário, né? Então, a linguagem do cinema novo notabilizou-se por sua crueza, né, apuro documental e abordagem de temas sensíveis, né, à realidade social brasileira, marcada, né, nos anos de 1960, tá, por uma profunda desigualdade e a relegação, né, de milhões de pessoas à pobreza. Então, o diretor mais influente desse movimento foi, com certeza, Glauber Rocha, tá? Conhecido pelos filmes, né? Pelos filmes Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, tá? Então, no teatro, peças como O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, encenada pela primeira vez em 1967, 30 anos após a sua publicação, e Roda Viva, né, da autoria de Chico Buarque de Holanda, encenada em 1968, conferiram nova densidade às artes cênicas brasileiras, tá? Então, a direção dos espetáculos, né, a direção dos espetáculos, ela coube a José Celso Martinez Correia, expoente do Teatro Oficina, né, tanto O Rei
da vela quanto Roda Viva. Insurgiam-se contra os códigos do teatro tradicional, né? Assumindo então uma postura de provocação, vamos dizer assim, atrelada a uma crítica política e social profunda, né? Em um tom ao mesmo tempo acusatório e irreverente. Então, o teatro de José Celso intentava chocar e desestabilizar as certezas e verdades daqueles, né, que assistiam às suas peças, colocando-as cara a cara com a realidade. Tá, pessoal? Bom, vocês podem perceber, né, que eu trouxe aqui a imagem, né, Roda Viva de Chico Buarque. Isso? Bom, agora vamos falar de tropicalismo, do tropicalismo, né, Tropicália também, conhecida como Tropicália. Então, pessoal, o tropicalismo, ou Tropicália, como preferirem, né, foi um movimento da ruptura oriundo da música popular brasileira, composto por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Gal Costa e Tom Zé. Valeu-se das influências culturais estrangeiras, né, e as conciliou com as manifestações culturais brasileiras. Então, nessa perspectiva, recuperou os fundamentos do movimento antropofágico, né, da primeira geração do modernismo brasileiro, recebendo influências também da pop art e do concretismo. Tá? Então, o nome Tropicália, posteriormente associado ao movimento, pessoal, surgiu a partir de uma instalação homônima do artista plástico neoconcretista Hélio Oiticica, Hélio Oiticica, agora sim, apresentada no Museu, né, de Arte Moderna do Rio de Janeiro, isso em 1967. Então, interativa, essa obra de Hélio consistia em um labirinto sensorial, uma estrutura arquitetônica semelhante às favelas, decorada, né, com plantas e pássaros, né, de um cenário tropical. Ao fim do percurso, né, o observador se deparava com um televisor ligado. Então, o objetivo era representar aspectos cacofônicos que marcam o Brasil, que são a sua realidade precária, principalmente, né, na estrutura urbana, sua geografia, no caso o clima tropical, sua fauna e sua flora, né, e a sua modernização, que no caso é o aparelho de TV representante dos meios de comunicação de massa, ok? Isso vista como tudo isso visto, né, vamos dizer assim, tudo isso visto é como contraste aos dois outros elementos, tá? Bem, então, por meio desses fatores polarizados, a cultura do país, né, seus paradoxos sociais e as influências estrangeiras na arte e na comunicação brasileiras, né, assim como a criação de Oiticica, se aproximou muito do propósito do manifesto artístico que viria a ganhar força ainda no mesmo ano. Ok? Então, aqui o cinema novo e o tropicalismo compartilhavam o ponto de vista de denúncia, né, e de superação da marginalidade ocupada pelo Brasil no âmbito global, né? Então, dentro dessa crítica social contundente, fosse pela combinação de valores, fosse pela crítica social e identidades nacionais e internacionais, para proteger-se como singular, né? Então, nesse sentido, a ideia de tradição artística, né, ela é vista como conquista e não como uma representação passiva, vamos dizer assim. Percebemos, então, que cada movimento procurava a sua maneira, né, responder, vamos dizer assim, à necessidade de resgatar o sentido da arte para o país. Então, essa multiplicidade de tendências e realizações levou Décio Pignatari, né? Décio Pignatari, poeta concretista, a cunhar a expressão geleia geral, né, para caracterizar o período que foi recuperada por Gilberto Gil e Torquato Neto, na canção homônima reproduzida que eles fizeram, né? Geleia Geral, essa canção. Ok, pessoal? Bom, nós encerramos aqui, né, os nossos estudos sobre o capítulo 19, que fala sobre as neovanguardas, né? Falamos sobre o tropicalismo, né? Falamos também
sobre o teatro, o cinema novo, não é isso? Bom, desejo a todos vocês bons estudos. Não esqueçam de colocar aqui os nomes, tá? E a turma nos comentários, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!